sábado, 7h30, no mesmo horário do jogo do Bahia, tem Criciúma e Corinthians, a partida é no Heriberto Wilson. Esse jogo já não é unilateral como vai ser Cuiabá e Bahia, que o Cuiabá já está rebaixado. Muito pelo contrário. Depois de arrancar um empate do Fluminense fora de casa, o Criciúma está vivo ainda na luta para ficar na Série A. Já o Corinthians, que já foi um participante dessa disputa e hoje mudou de vida, encaminhou vitórias e está falando em Libertadores, precisa ganhar esse jogo por causa da Libertadores. Você vai lembrar que o Corinthians tem uma questão ainda sobre Copa do Brasil já. Então é muita coisa valendo nesse jogo. 7h30 da noite, exclusivo no Premier. Como eu citei no corte anterior também, o corintiano vai assistir o jogo do Corinthians no canal que vai passar no Premier, é um fato. Mas dá uma olhadinha de vez em quando lá, porque vai ter um mosaico também com a outra tela de Cuiabá e Bahia. E aí o que acontece? Corinthians ganhando o jogo e o Bahia tropeçando, seja com empate, seja com derrota, o Corinthians já passa o Bahia, fica em 8º lugar. O que vai rolar antes de começar o jogo do Corinthians? A final da Libertadores, Botafogo e Atlético Mineiro. Se der Atlético Mineiro, não vai ter G8 para Libertadores. Vai ser Botafogo, vai ser um G7 mais Atlético. Então vamos supor que o Atlético Mineiro fique em 14º lugar, perca um monte de jogos aí, fique na balada do título de campeão da Libertadores e não jogue mais nada. É G7 mais Atlético, não importa. Se der Botafogo, que é o líder e acho que vai ser campeão brasileiro, aí sim vira G8 e o Corinthians estaria, nesse momento, na abertura da rodada, a uma posição de passar o Bahia. Só que o Corinthians pode não dar essa sopa toda pro azar. Se ele ganhar do Criciúma, ele vai poder secar o Cruzeiro, que pega o Red Bull Bragantino fora de casa no domingo. E pode ir pro 7º lugar. E aí tanto faz Botafogo, Atlético Mineiro. Porque o Corinthians pode, com as próprias forças ainda, conseguir esse 7º lugar. É um baita de um jogo. Criciúma já foi mais queridinho dos palpites aqui no nosso programa. O Corinthians a gente já desconfiou muito e de repente ele começou a ganhar e não para mais. Acho que se tivesse mais um turno, fosse igual a Master League na segunda divisão do Winning Eleven 1, que tinha 3 turnos, dava para o Corinthians ser campeão brasileiro ou o Inter continuasse desse jeito. Parece que eles não vão perder nunca mais, mas é um baita jogo para quem quer acompanhar aí mais um pouquinho, mais um passo dessa escalada corintiana, que eu acho que vai terminar em vaga na Libertadores, Marinho. É importante, Alan, para que a gente tenha uma ideia exata de como é que está a classificação, dar uma olhada na tela, porque é muito perto, né? Os times ali perto do 7º, 8º lugar estão todos muito próximos. O Cruzeiro está com 48 pontos, o Bahia 47, o Corinthians 47. Daí aparece ali o Galo já um pouco distante com 44 e o Vasco desconectou mais dessa briga, está com 43 pontos. Então essa última vaga, ou 2 vagas, dependendo do que acontecer na decisão da Libertadores, estão totalmente em aberto, estão totalmente à disposição desses times que estão ali brigando ponto a ponto por essa condição. Já pensando no ponto de vista do Criciúma, vamos ver o risco de rebaixamento, porque o Criciúma está muito ameaçado. O Criciúma está dentro da zona de rebaixamento nesse momento, no começo, na conclusão da rodada, né, nos jogos de final de semana, e tem aí mais de 66%, 66,5% de chance de queda. Esse apontamento já conta as quedas matemáticas de Atlético Goianiense e Cuiabá. Então restam 2 vagas. E o Criciúma hoje está ali em 2º, ou seja, está cotado para pegar uma dessas vagas para a Série B do ano que vem, vaga que ninguém quer pegar, evidentemente, ninguém quer ser rebaixado. Dentro de campo, Alan, é o seguinte, ó. O Tencate, técnico do Criciúma, não conta com Wilker Angel, lesionado de novo, temporada difícil, tá sempre lesionado, o zagueiro venezuelano. O Claudinho tá de volta e tem dúvida no ataque para ver quem é que joga ao lado do Bolassi. Já no Corinthians, tá? 8 jogos sem derrota, 5 vitórias seguidas no Brasileirão, é muita coisa. O Corinthians está muito bem. O Depay volta de suspensão, o Yuri Alberto fica à disposição, a tendência é que o Thales Magno seja titular no setor ofensivo nesse jogo. Criciúma e Corinthians, Criciúma contra o Z4, Corinthians de olho na Libertadores, quem diria, hein, Alan? Depois de uma trajetória tão oscilante do Corinthians, lembra que a gente fazia aquela contagem? X jogos para escapar do rebaixamento, X jogos para ser campeão. Acabou que ele não foi campeão de nenhum dos 2 campeonatos que ele estava disputando, né, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Mas ele escapou do rebaixamento com tantas rodadas de antecedência, pareceu tão tranquilo que chega a ser surpreendente, né, Alan? É surpreendente e é muito bom para o torcedor corintiano ver esse tipo de reação acontecer e não brigar contra o rebaixamento e ainda sonhar com o Libertadores.
Eu quero lembrar mais uma vez que o Corinthians fez um péssimo Paulistão, chegou a brigar também contra o rebaixamento em dado momento no estadual, e por não ter se classificado para o mata-mata, não tem vaga garantida na Copa do Brasil. E aí, durante muito tempo, até para simplificar, e porque havia a chance grande de o Cruzeiro ser campeão da Sul-Americana, o que não se confirmou, a gente falava, o Corinthians só vai para disputar a Copa do Brasil do ano que vem se ele for um time campeão da Copa do Brasil ou da Sul-Americana ou conseguir uma vaga pela Libertadores no Brasileiro, que é muito difícil, né? Aliás, na Libertadores pelo Brasileiro, que é difícil. Mas a gente está vivendo cenários diferentes agora. Voltando só à classificação aqui, o Corinthians nesse momento aqui, nono lugar, não pegaria a Libertadores de jeito nenhum. Se ele subir para oitavo, ele pega a Libertadores caso o Botafogo seja campeão, né? Contra o Galo no sábado. Se ele for para sétimo, ele pega a vaga independentemente de quem for o campeão da Libertadores. Se ele for o sétimo, portanto, ele pega uma vaga na Libertadores e outra na Copa do Brasil, porque todo mundo que disputa a Libertadores joga a Copa do Brasil a partir da terceira fase. Agora, abriu também uma possibilidade, que é a seguinte, se ficar G7 mais Galo, que é como está na classificação aí agora, em caso do Galo ser campeão da Libertadores, não tira o fato de que a CBF reserva 9 possibilidades de o Brasil jogar a Libertadores para a terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Então, mesmo que sejam 8 times na Libertadores, vai ter que colocar 9 na terceira fase da Copa do Brasil. E ele poderia ser o Corinthians, se ele ficar em oitavo. Então, nesse momento, o Bahia estaria, em caso de título do Galo, sem vaga na Libertadores, mas pegando essa terceira fase de Copa do Brasil. Então, sim, há um cenário em que o Corinthians fica em oitavo, com o Galo campeão da Libertadores, em que o Corinthians não pega a Libertadores, mas pelo menos salva o primeiro semestre e joga a Copa do Brasil. É tanta bagunça com esse negócio de vaga que fica até difícil de a gente explicar sempre, mas o Corinthians está vivíssimo para fazer um calendário bem melhor do que a gente imaginava para 2025. A gente imaginou Série B, de repente vai ter Copa do Brasil e Libertadores, né? Com certeza. Enquanto o pessoal está deixando o like, está participando aqui, eu já vou atender todo mundo que está mandando mensagem no chat. Vamos deixar o nosso palpite para esse jogo. Eu vou fechado com o Corinthians, viu? Eu acho que o Corinthians está numa fase tão boa que vai ganhar do Criciúma, mesmo jogando em Santa Catarina. E o Criciúma, olha, está batendo na porta. Acho que essa queda de rendimento no final do campeonato vai cobrar caro demais. E aí, Alan? Acabou o gás do Criciúma, aparentemente. Marinho, eu acho que essa chance grande do Criciúma ser rebaixado se deve muito a esse jogo. Porque eu também palpito pelo Corinthians ganhar. Porque assim, sabe qual que é o próximo jogo do Criciúma quarta-feira, né? É o Flamengo em casa. O Flamengo não tem mais chance de ser campeão brasileiro, já tem vaga na Libertadores como campeão da Copa do Brasil em fase já deu férias para os jogadores. Então, e um monte de flamenguista querendo que o time dê aquela, né? Porque o Fluminense tá disputando o rebaixamento. E depois o Criciúma pega o Bragantino fora, que também não tá assustando ninguém. Então, teoricamente, se fossem só esses 2 jogos aí, acho que o Criciúma teria boa chance de permanecer. O problema é este. Vai pegar o Corinthians embalado e eu acho que o Corinthians ganha.